Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, dia 24 de outubro, 6h30 da tarde, para divulgar autores nacionais, falar de livro, bater papo, dar boas risadas, fazer sorteio e muito mais. Para quem vem acompanhando, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Para a gente dar continuidade nesse ritmo literário de terça-feira, a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, conhecer um pouquinho mais o autor nacional Homero Maia. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. A gente vai saber já já. Ele que tem obras publicadas como O Labirinto das Paredes Surdas, escreve terror aí, né? Uma pegada meio sinistra. Super topou bater papo com a gente para falar sobre enredo, trama, construção de personagens, entre outras coisas. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Aceitei aqui o seu convite. Ah, agora apareceu. Tudo Olá. bem, querido? Bem-vindo! Tudo bom? Tranquilo. Estava ouvindo você aqui. Tua primeira live literária? Na verdade, não. Eu, inclusive, apresento um podcast que eu entrevisto autores, olha só. Mentira! Qual é o Aham. teu podcast? É o Entre Linhas. Você sabe que você não me é estranho? Olha, talvez você já tenha visto alguma coisa sobre o Entre Linhas por aí. Você não me é estranho. Por quê? Eu já assisto vários podcasts, inclusive de autores nacionais e tal. E você está falando agora, e eu acho que eu acho que, gente, depois eu vou me certificar ali, mas eu já te conheço de algum lugar. Olha que interessante! Então, Coloca depois teu nome aqui nos comentários, o nome do podcast, para o pessoal é o também mais seguir. fácil do mundo. É só, no YouTube, o meu canal é @HomeroMaier também. Então, é o mesmo arroba aqui do Insta, também no YouTube. Inclusive no TikTok, em todas as redes sociais do presente, passado e futuro, sempre @HomeroMaier. Que Então é bem fácil de achar. E você, nesse podcast, também entrevista autores? Exatamente. Exatamente. Foi a A primeira gente... temporada agora. Poxa, Melo! A gente podia ter feito uma troca! Eu adorei o teu convite, na verdade, e obviamente eu disse sim imediatamente, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar sobre literatura. Muito bom. É muito bom, né? Falar de livro, de Exato. literatura, conhecer pessoas. Conhecer Gente, processos também dos outros autores, a forma como eles pensam, como eles constroem as histórias deles, eu acho genial. É o tipo de coisa que eu geralmente eu falo que a literatura, o processo de escrita é muito solitário. Então, quanto mais profundamente você engaja no livro, mais solitário você fica. Então, quando você sai desse processo e você ter a oportunidade de conversar com outros autores e entender o processo deles, para mim é muito rico e é um processo de identificação muito grande. Então, eu gosto muito disso. exatamente. E é uma troca que agrega muito, né? Principalmente a gente que respira esse meio, de estar o tempo todo com autores, com livros, tendências. Toda hora acontece um canal novo, essa garotada nova de TikTok chegando, entrevistando, é uma delícia. Aí Exatamente. toda hora surge um
uma palavra diferente que eu aprendo com essa garotada de TikTok. Gente, é uma loucura esse meio literário. É uma loucura. E eu acho legal o Entre Linhas, porque para mim eu tô juntando dois mundos em um, né? Porque eu trabalho bastante com produção de cinema, de vídeo, essas coisas assim. Então o que eu faço no Entre Linhas que eu mais gosto é que quando eu fecho, por exemplo, a data com o autor para falar do livro dele, eu pego o livro e aí eu escolho um pedaço do livro e eu produzo um vídeo de introdução sobre o livro dele. Então, geralmente é um vídeo com edição, locução. Aí eu faço às vezes até uma produção de efeito especial, que é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar também com computador e design gráfico. E aí eu produzo alguma coisa super empolgado do vídeo dele e aí eu apresento para ele durante o programa e consigo ver a reação dele e do vídeo que eu produzi. Então é muito interessante, porque eu gosto da produção audiovisual e também da produção de literatura. E aí, com Entre Linhas, eu estou conseguindo casar as duas coisas. Então está sendo um processo bem legal. Isso é muito legal. Cada canal, gente, tem um perfil. Não adianta um TikTok nascer agora e querer copiar, porque não sai igual. Cada um tem um método, cada um tem um perfil, cada um tem uma dinâmica. Exato. Então, aqui o do Livro Não Me Livro funciona de um jeito, o Entre Linhas tem outra pegada. Só que no final, quando todos nós nos juntamos para fazer a divulgação da literatura, que é algo assim que abre imensos leques, o objetivo é um só: divulgar autores e falar de livros. Cada um dentro do seu perfil. Então não adianta nada para porque fulano faz diferente. Não faz diferente. Ele faz dentro do perfil dele, que é diferente do meu, que é diferente do outro, e assim consecutivamente. A maior prova disso são os canais literários de TikTok, que toda hora acontece um boom e visualiza e dá milhões. E Bienal esse ano, o que mais teve foi TikTok de garotada que está chegando no mercado, explorando esse mercado literário de maneira inovadora. Aprendi muito com essa garotada na Bienal. Você chegou aí à Bienal esse ano ou não? Não fui. Eu não fui porque eu estou trabalhando demais. Eu queria muito ter ido, mas eu estou naquele ano. Eu estou realmente num ano de muitos projetos pessoais, assim. Eu era diretor de criação de uma agência de publicidade até dezembro do ano passado. Aí eu me demiti para abrir minha agência, que é focada em produção de conteúdo. Então, assim, eu estou tirando a agência do papel, eu estou produzindo 5 programas diferentes. Tô tentando manter uma rotina de escrever, porque eu tô trabalhando agora no meu próximo livro. Então, estou numa loucura de conseguir manter uma rotina de escrita constante. Então, esse ano tem sido um ano que eu estou virando 20 horas por dia trabalhando, assim, tá insano o ritmo. Coitado, gente! Você é de qual lugar do Brasil? Eu estou em Curitiba agora. Eu sou daqui, na verdade, mas eu já morei em vários lugares diferentes. Então, sinto saudades de ser um pouco mais nômade e de estar andando pelo Brasil, mas atualmente estou em Curitiba novamente. E acho que agora eu vou ficar bastante por aqui, assim. É uma primeira vez na vida que eu sinto, assim, um aprofundamento de raízes. Então, está sendo um processo bem legal. Que bacana. Quando vier ao Rio, mande mensagem para que a gente possa tomar um café, uma água de coco, trocar ideia pessoalmente, tá? Pode deixar. Tem alguns convites já para ir para o Rio e não vejo a hora de voltar para ir. Eu acho muito verdade, adoro. Maravilha! Bom, para a gente começar a falar um pouquinho dos teus livros, eu vou apresentar você para o pessoal conhecer mais sobre esse teu lado também artístico, porque mexer com arte tem que ser artista para inventar, para inovar, para entreter. Você é do ramo, você sabe bem disso. O Homero Maia, seu nome é sensacional. Homero Maia, sensacional, gente. Obrigado. É nome artístico ou é o teu mesmo? Não, é meu nome mesmo. Adoro. Isso é coisa de leitora ou leitor. Então, e é muito legal porque a minha mãe é professora de filosofia e sociologia. Então,
Tem aí uma parcela de agradecimento muito grande, não só pelo nome, mas inclusive pela minha forma de pensar, de ver o mundo, o senso crítico. Então tem um peso muito grande em tudo que eu faço. Muito bem. Temos aí uma figura forte na vida do nosso escritor. Isso. Homero Maia de Curitiba, publicitário, diretor de criação e roteirista com especialidade em storytelling. Falei certo? Storytelling? O que é storytelling? Fala para o pessoal que não sabe o que é. Principalmente dentro de comunicação, é muito importante quando as marcas contam história. Então, assim, principalmente trabalhando com publicidade, eu sempre foco em contar história, eu sempre foco em buscar essa aproximação e a identificação do público através realmente de histórias, assim. Então, que basicamente é como a gente trabalha na literatura, é o storytelling, mas também aplicado em comunicação. Muito bem. Especialidade em storytelling e na aplicação da narrativa em diferentes mídias, como literatura, filmes e videogames. O Labirinto das Paredes Surdas, adorei, a gente já vai entrar nesse nome, é seu segundo romance e tem como diferencial um narrador em primeira pessoa que sofre de um transtorno dissociativo de identidade, criando tensão, insegurança e camadas profundas de investigação psicológica. Quer dizer, esse não é... Você hoje tem 2 livros publicados, é isso? Isso. Esse é o segundo. O primeiro é o 6º estágio, é isso? Exatamente. Qual foi o espaçamento de uma publicação para outra? 2 anos. 2 anos? 2 anos. O 6º estágio foi um livro que ele teve um processo muito longo, porque ele é muito autobiográfico. Quando meu pai faleceu de câncer, e foi um processo de luto muito complicado, assim, numa fase que minha vida estava muito complicada também. E o 6º estágio, ele faz alusão aos 5 estágios do luto, e ele tem uma tese de que pode existir um 6º estágio. Então, que depende da forma como você lida com o luto, né? Então, eu gosto bastante desse livro, embora ele seja muito autobiográfico, ele também tem uma carga muito grande de ficção. Ele foi muito usado como terapia literária, para que eu pudesse processar o meu luto também. Mas ele foi um livro que, até por causa desse peso autobiográfico, ele teve um processo muito longo. Foram 6 anos escrevendo. Em vários momentos ele ficou esquecido. E aí eu jogava futebol americano e eu tive uma leptospirose. Por causa de muita chuva, muita lama, futebol americano você vai direto para o chão, então jogando naquela grama cheia de lama, e eu acabei pegando uma leptospirose, 11 dias no hospital, numa UTI, olhando para o teto, depois de quase morrer, e eu ficava pensando, o que eu mais queria ter feito na minha vida, desde que eu me conheço por gente, é publicar um livro, e eu tô com meu livro pronto há anos, fechado dentro de uma gaveta, e eu nunca mostrei para ninguém. Então quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o livro, fazer uma última leitura, uma revisão, e mandar para editoras. Isso foi em novembro de 2018. Em janeiro de 2019, eu estava com o contrato fechado com a editora, o livro saiu em junho, e aí, 6 meses depois, basicamente, de sair do hospital, eu já estava publicando o primeiro livro. Então, foi uma loucura. A vida te deu um saculejo, Exatamente. e deu um soco na boca do teu estômago, para que você sentisse na pele a dor, que é engraçado, né? Como é que a gente só desperta quando a gente está sofrendo? Como que a gente não enxerga, às vezes, um detalhe? Esses processos de reencontro, né? Eles vêm realmente quando você perde as suas bases e você precisa procurar o que você vai se segurar. Exatamente. Incrível isso. Para a gente conhecer um pouquinho o 6º estágio, e depois a gente fala do segundo livro do nosso autor, que eu também estou muito curiosa. O 6º estágio fala o seguinte: o ensaio sobre escolhas erradas que começam ao enfrentar a morte de um ente querido, depois de uma longa luta contra o câncer, e acabam por formar
uma espiral decadente de perdas e desilusões que ultrapassam os 5 estágios do luto, revelando algo completamente novo. Ô, Homero, quais são os 5 estágios do luto? Você tem de cabeça ou não? Negação, isolamento, raiva, negociação, diálogo, depois aceitação. Você passou por todos esses processos? Assim, eles não são necessariamente um processo que você passa de um para o outro. Existe muito, você vai e volta, muitas vezes no mesmo processo, e aí você é quase como se você fosse amadurecendo alguns desses estágios simultaneamente, e você transita entre eles até que de repente você chega realmente no, vamos dizer assim, no processo de aceitação. E o processo de aceitação, muitas vezes, ele vem ligado com o sentimento de você retomar algumas rédeas da sua vida, de você fazer novas escolhas, você construir, na verdade, esses novos pilares. Mais ou menos como eu falei, assim, estar no hospital, na UTI, olhando para o teto, você passa por processos de luto também nesse momento, você deixa para trás algumas coisas e você faz novas escolhas e você se agarra nelas. O que eu acho legal do sexto estágio é a ideia da existência do sexto estágio, que ela é construída pelo sentimento de que quando você perdeu demais, você sente que você não tem mais nada a perder, mas ainda assim você sente que você não pode perder mais nada. Então você se agarra muito mais firme naquele sentimento de não poder perder. É quase como se fosse um sentimento ligado ao orgulho, sabe? Então, o sexto estágio em si, embora ele seja um estágio fictício, e muito ligado com essa espiral decadente de novas perdas e novos processos de luto que acontecem simultaneamente no livro, ele vem com... Ele tem um teor quase animalesco, sabe? De instintivo, de sobrevivência. E aí o final do livro, ele lida muito com esse sentimento, sabe? Muito bruto. Sim. Eu estou aqui escutando o nosso escritor. Esse sexto estágio, a gente pode dizer que você vivenciou ele enquanto você estava ali na UTI, olhando para o teto? Foi essa a sensação? É isso que resume o sexto estágio? Não, eu acho que ele foi um estágio que ele se formou muito psicologicamente, eu diria. Eu lidei com esse sexto estágio quase como se ele fosse um instinto, sabe? Era algo que eu sentia e controlava. Era algo que eu sentia e me afastava. Porém, quando eu estava escrevendo o livro, eu tinha no livro, através da literatura e através da ficção, a possibilidade de soltar as rédeas e a possibilidade de imaginar o que eu faria se eu desse liberdade para esse instinto tão brutal que eu tentava controlar todos os dias. Então, o lado de ficção do livro, ele está muito ligado com todos esses sentimentos e esses impulsos emocionais que durante o processo de luto você tenta controlar, você tenta segurar, você tenta acalmar. E no livro eu tive essa possibilidade. E se eu desse vazão a todos esses sentimentos conflitantes? Então, o sexto estágio ele vem dessa construção psicológica de impulsos que na minha vida muitas vezes eu consegui controlar. Nossa, forte isso, né, gente? Bom, o sexto estágio é uma obra inspirada em pessoas e situações reais, moldada como terapia literária pelo autor, permitindo aí desbravar caminhos alternativos para sua própria experiência fúnebre. Esse livro, gente, tem aí 330 páginas. É um livro médio, a gente lê aí talvez em uma semana, quem lê um pouquinho mais. E você publicou esse livro e o seu segundo livro, os dois foram pela Viseu ou não? Não. O Labirinto das Paredes Surdas já foi um livro que ele teve um processo bem diferente. Ele foi publicado pela Caos e Letras. Na época, a Caos e Letras ela só tinha um título de terror, então eles estavam realmente buscando aumentar um pouco, diversificar, na verdade, um pouco os títulos da própria editora, e aí ele foi publicado pela Caos e Letras, assim, então é um processo já bem diferente, uma editora bem diferente, sabe, que tem uma pegada muito mais contemporânea também. E... Pode falar. Não, pode concluir. Ah, tá.
Então, assim, e aí ele foi, o segundo livro, ele foi um processo maluco, porque eu literalmente escrevi o livro inteiro em 30 madrugadas. Eu comecei ele no dia 15 de julho de 2020 e terminei ele no dia 15 de agosto de 2020. Tô chocada. Eu ia falar justamente essa dinâmica das capas. As cores são bem parecidas. Eu ia até. Eu falei assim, gente, será que ele fez uma duologia? Mas não é uma duologia, né? Porque as capas, o jogo das cores estão bem parecidas. Isso é de propósito? É de propósito, porque os dois livros eles são processos muito viscerais para mim. E eu tenho muito essa característica, porque como eu sou designer e eu que faço a capa dos meus livros, as pessoas até acham estranho porque eu gosto muito de amarelo. Na minha casa tem um monte de móveis amarelos, tem um monte de coisa que eu faço que eu uso amarelo. Sua touca é amarela? Eu tô de touca amarela hoje. Mas os livros, eles puxam para o vermelho. Só que isso acontece porque, por eu ser designer, eu sempre tento buscar uma conceituação muito profunda dos elementos. E o design dos livros parte do princípio que essas histórias elas estão muito inseridas no meu cérebro, no meu íntimo, elas são muito viscerais, elas são coisas quase orgânicas para mim. Então, a cor vermelha ela acaba sendo muito predominante nesse momento, exatamente por ela ser essa cor que simboliza tanto o nosso, inclusive a nossa própria vida. Foi a primeira cor a ser registrada pelo ser humano. Até a gente registrar a cor vermelha como espécie, a gente só fazia definição entre claro e escuro. Não existia uma ideia de cor na civilização humana até a gente registrar o vermelho como cor. A primeira cor que a gente percebeu, fora o contraste de luz e sombra, foi o vermelho, porque o vermelho significava literalmente o fim de uma vida. Porque o vermelho era o sangue. Então, quando você precisava dizer que alguém havia morrido, que tinha um acidente ou alguma coisa, você evidenciava o vermelho do sangue. Então, esse potencial tão visceral do vermelho, tão ligado com a nossa vida, com o orgânico mesmo, para mim ele tem que fazer sentido, principalmente quando os meus livros lidam exatamente com momentos tão viscerais da minha própria experiência. Muito bem. Você tem o sexto estágio físico aí com você ou não? Bem, eu vou pegar, só um segundo. Quando ele pegar, ele vai pegar, gente. É sempre bom lembrar aqui para vocês que a entrevista vai ficar disponível no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Do livro Não Me Livro. Os dois. Tá vendo, gente, como eu falei da semelhança das capas? Essa dinâmica, ó, que eu achei que era uma duologia, e na verdade não é. Porque é bem... Mas ficaram lindas. Essa do sexto estágio, tá? O sexto estágio, como ele trata muito, na verdade, na época, o evento principal que desencadeia a história é o falecimento do meu pai. Isso traz muito a questão da sua linhagem mesmo, da continuidade da sua vida, das suas raízes e do que você projeta. Só que, então, assim, eu tinha muito claro para mim que eu queria trabalhar com a ideia de uma árvore, exatamente por causa dessa questão da linhagem. Só que eu não queria trabalhar uma ideia de árvore que pudesse trazer essa questão de esperança, de crescimento. A minha ideia era trabalhar a opressão. Então, a forma como eu trabalho a árvore é com os galhos vindo de cima para baixo, quase como se eles projetassem um peso, uma prisão, porque eu estou trabalhando com esses elementos do luto. E aí, então, assim, eu mudei a perspectiva da árvore exatamente para representar essas coisas que, muitas vezes, elas criam prisões psicológicas e muito ligadas exatamente com expectativas que a gente cria, com coisas que a gente projeta e com, muitas vezes, com sonhos, desejos e coisas que a gente almeja que nem necessariamente são nossos, assim, que a gente também herda de outras pessoas e a gente lida com isso. Então, quando o processo de luto é um processo de você desconectar muito desses elementos também para você aprender necessariamente quem você é. Então, tem todo um simbolismo ali na capa do livro. Tem toda uma mensagem aí por trás dessa capa. Que bacana. Agora, eu acredito que o Homero antes do sexto estágio é um e depois é outro, né? Quem é você agora, depois do sexto estágio? Passando por tudo que você passou.
eu sou uma pessoa um pouco complicada nesse sentido, porque eu sou aquelas pessoas que parece que nasceu velho, sabe? Eu literalmente nasci velho. Ih, é um velho falando com outro velho, então, Homero. É, Eu tenho 92 anos. Eu não sei quantos anos você uhum. tem, mas eu tenho 92. A última vez que eu calculei, eu tava com 215. Muito bom isso. Mas eu sou daquele tipo de velho, assim, que quando eu era criança, eu não queria ser sustentado pelos meus pais. Eu não queria morar na casa deles porque eu queria ser independente e eu queria ter as minhas coisas, assim. Então foi... Eu tive uma infância de uma busca muito grande por uma independência, sabe? Até mesmo da minha personalidade, das coisas que eu penso, das coisas que eu sinto. E ao longo da minha vida eu sempre fui almejando ser velho, cada vez mais velho. Então eu sou daquelas pessoas que não conseguem olhar para trás e ter saudade de um dia que ficou no passado, sabe? Eu nunca consigo olhar para trás e ser saudosista com nada. Eu tô sempre buscando, tipo, o amanhã, assim, de tão velho que eu sou. Qual Então, é o teu signo? aquário. Aquário? Mas eu não entendo nada sobre signos, então eu não sei o que qualquer coisa significa. É o ascendente, né, gente? É o ascendente. Meu Aquário é ascendente é peixes. peixes, na verdade. Então é isso mesmo. Peixes é aquele último terreno, gente. É aquele que, exatamente isso que você falou. Já viveu tudo que tinha para viver, não é apegado, não sente saudade, nada impressiona essa pessoa, tudo para ele, não é nada novidade. Ele está ali, ele está navegando na última dele, na última vida dele. Porque ele já Nossa, viveu tanto, já experimentou tanto, já sabe tanto, que ele está aqui só de passagem. Oh, meu Deus do céu. E o aquário, né? É. Agora, o Homero, me fala uma coisa. Esse seu livro foi publicado em 2019 e quem quiser comprar, está à venda aonde? ele está no site da Viseu, acho que atualmente é o lugar mais fácil de encontrar esse livro. E ele vai ter uma reedição comemorativa de 5 anos no ano que vem. E vai ser lançado pela editora Alarde. Então a gente já está fazendo um novo projeto desse livro. E aí, em junho do ano que vem, ele sai pela editora Alarde. E ele sai com uma nova roupagem, digamos assim. Vai entrar algumas artes, alguns outros textos. O texto padrão do livro deve se manter o mesmo. Eu acho que ele vai só passar por mais uma revisão. Mas, assim, ele vai ter algumas artes a mais, algumas coisas a mais. Acho que vai ser um projetinho bem interessante, uma edição comemorativa de 5 anos. Ah, que delícia! Então, a gente, e tá no site da Amazon também. Quem Uhum. quiser, tem a capa física e tem o e-book, tá? Eu vou mandar aí para vocês o link, vou deixar na entrevista o link também, porque o pessoal que acessar os e-books ou os livros físicos dos autores nacionais através do link tem vantagem aí, porque o podcast é afiliado do site da Amazon. Deixa eu só copiar aqui para vocês, depois eu vou deixar aí descrito. Agora, Homero, o Labirinto das Paredes Surdas. Esse nome. Como é que surgiu esse livro, esse título e essa trama? Esse livro é exatamente o que surgiu no quarto da UTI. Porque o Labirinto das Paredes Surdas, ele trata sobre dissociação de identidade ou múltipla personalidade. Então, e eu brinco com a ideia, por exemplo, nada toca nada, você está sempre sozinho. Porém, eu carrego o meu pior inimigo dentro de mim. Isso é uma das frases que eu gosto do livro, e a ideia de um personagem que ele carrega realmente o pior inimigo dele, o maior medo que ele sente, é a outra personalidade que tem dentro da própria cabeça. E a ideia, na verdade, é a ideia da sensação física que esse personagem apresenta no livro, ela veio exatamente depois desse processo de internamento, dessa UTI, de lidar com essa leptospirose. Eu saí do hospital, eu tomava 12 remédios todos os dias. Então, um dia eu estava jogando futebol americano, indo para academia todo dia, treinando pra caramba, no outro dia eu quase não conseguia andar. Então, assim, foi um processo extremamente intenso de mudança física, de transformação, e eu sentia como se eu não fosse eu.
A minha mente era eu, o meu corpo era outra coisa. E eu sentia que meu corpo era quase como se fosse um bloco de concreto que aprisionava a minha mente. E foi com esse sentimento que veio as primeiras ideias em relação a esse livro. E o sentimento do personagem é, muitas vezes, de estar preso dentro da própria cabeça. Daí vem o título, O Labirinto das Paredes Surdas. Porque se você estiver preso dentro da sua própria mente, não importa o quanto você grite, ninguém vai te ouvir. Então, é daí que vem o título do livro também. E essa brincadeira realmente de o corpo não ser necessariamente a sua identidade, mas múltiplas identidades, muitas vezes, brigando pelo próprio corpo, para ter o controle, para ter o acesso, para encontrar a saída daquela prisão que é a mente, para que possa controlar o corpo no mundo exterior. Assim. Então, o livro trata muito dessa dissociação de identidade. Eu me cago de medo de adoecer e ficar presa no meu corpo, com a minha mente funcionando a 1000 por hora. Exatamente. Eu prefiro morrer. Exatamente essa sensação. Exatamente essa sensação. Exatamente. Ainda mais eu, que sou comunicativa, que sou... E vai... Eu não ia conseguir viver num corpo... presa dentro de um corpo enfermo. Exatamente essa sensação. E é incrível porque essa sensação é real. Eu passei por isso. Embora eu conseguisse me mover, o meu corpo era tão diferente do que ele tinha sido, do sentimento que eu tinha da minha própria identidade, que muitas vezes, quando eu estava simplesmente sentado no sofá de casa, como eu estou agora, por exemplo, a minha sensação não era que eu estava sentado. A minha sensação é que eu estava em algum lugar distante lá dentro e os meus olhos nada mais eram do que como se fossem janelas abertas onde eu podia olhar para fora. Mas eu sentia quase como se o corpo fosse algo intransponível. Não algo meu, não eu, não uma identidade. Então, assim, essa sensação era muito ruim. Mas era muito por causa de remédios mesmo, sabe? Que traziam uma certa letargia, sabe? Um sentimento de distanciamento físico. E eu tenho a mente muito acelerada. Então, desde muito cedo, eu sempre fui muito hiperativo, a minha mente é muito acelerada, e eu aprendi a criar um equilíbrio que talvez não seja nem saudável, mas eu aprendi a criar um equilíbrio entre a minha mente e o meu corpo, fazendo muitas coisas fisicamente. Então, até mesmo o futebol americano, que é um esporte que é muito intenso fisicamente, para mim ele era muito bom porque eu conseguia colocar o meu corpo e a minha mente na mesma velocidade. Então eu ia para academia todos os dias, eu fazia 4 treinos do time toda semana. O futebol americano me cobrava muito fisicamente, mas eu sentia que o meu corpo e a minha mente eles estavam em sinergia, eles estavam na mesma velocidade. Quando a doença parou o meu corpo e eu não conseguia ter a velocidade, a intensidade física que eu precisava, que eu me identificava, eu sentia como se ele não fosse mais eu. A minha identidade ela estava muito ligada com a minha mente, não com o meu corpo. Eu sentia que se eu pudesse tirar a minha cabeça e colocar num computador, por exemplo, eu continuaria sendo eu intelectualmente, mas o meu corpo era eu sentia quase como se fosse descartável. Era quase como se eu não tivesse nenhum senso de identidade em relação ao que eu era fisicamente. Nossa, sabe quem me veio à cabeça agora? Aquele cientista que ficou anos numa cadeira de rodas se comunicando por aparelho. Eu esqueci o nome dele. Eu li a biografia dele e esqueci. Ele mesmo. Já parou para imaginar aquele homem preso dentro daquele corpo? Com uma mente daquela. Exatamente. Uhum. O que ele não faria se ele não tivesse preso naquela cadeira? Exatamente. E é isso que eu gosto tanto, por exemplo, das batalhas psicológicas, por exemplo, do Labirinto das Paredes Surdas. Porque esse personagem, ele é tão intrinsecamente ligado com a própria mente que ele, na verdade, ele começa a construir um labirinto psicológico para aprender essa outra identidade. E a forma como ele constrói o labirinto ele auto-infringe para ele mesmo bloqueios traumáticos. Então, da mesma forma que quando a gente sofre um trauma, a nossa mente cria um bloqueio para que a gente não acesse aquela memória, aquela experiência, ele conseguia fazer isso racionalmente. O personagem ele vai criando bloqueios
dentro da própria mente, como se fossem paredes de um labirinto, para tentar bloquear outra identidade, mas muitas vezes ele vai perdendo a sua própria essência, a sua própria identidade, porque ele bloqueia lugares que ele para de ter acesso. Então esse personagem, no começo do livro, isso não é spoiler porque é bem começo do livro, ele não lembra o próprio nome, porque ele criou tantos labirintos dentro da própria mente que ele perde a noção, inclusive, de quem ele é. Ele se mantém num processo de fuga e num processo de meditação ativa, sabe? O tempo inteiro reparando no que ele está fazendo. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Por isso que ele é um narrador em primeira pessoa. Ele é um narrador em primeira pessoa porque racionalizar 100% do que ele está vivendo é um processo de meditação ativa em busca de proteger a própria sanidade. Por isso que ele é um narrador em primeira pessoa. O sexto estágio também foi em primeira pessoa, né? Ou não? Também foi em primeira pessoa. Uhum. Nossa, bom. Para a gente conhecer um pouquinho mais o Labirinto das Paredes Surdas, mostra a capa pra gente, Homero, por favor. Olha lá, gente. Esse aí é como se fosse... Isso aí na capa, de longe dá para ver que é um demônio isso aí, não é? É o Atrás... Minotauro no labirinto. É o Minotauro do labirinto. Agora, deixa eu aproximar um pouquinho aqui, ó. Você vai ver que o Minotauro, na verdade, a forma dele é feita, na verdade, pelo vazio. Você tem um jardim, você tem essas flores nesse jardim, que também tem uma referência do livro, a questão do jardim, como um espaço psicológico. E aonde não tem as flores, onde existe esse vazio, existe um labirinto. E o labirinto é a forma do Minotauro. Até porque o labirinto ele foi construído para conter o Minotauro. Agora eu tô vendo ali o labirinto, tô aumentando aqui. Gente, agora sim. Faz muito sentido essa capa. Tá linda. Tá linda essa capa. Eu adorei. Pra gente conhecer um pouquinho mais, enfrentar o medo é como enfrentar um labirinto. Qualquer um pode encontrar a entrada, mas poucos chegam ao outro lado. Essa é a jornada de O Labirinto das Paredes Surdas, de Homero Mayer. Uma imersão nos limites da mente e nos limites do medo. Tô achando que você fez publicidade, mas tu devia ter feito outra coisa, hein? Psicanálise, psicologia, medicina, alguma coisa da área mental, emocional. Tô achando. Um viajante misterioso se encontra em um hotel sinistro. Quem é esse viajante? Então, nem ele sabe. Esse é o lado legal do começo do livro. Exatamente porque você tem esse personagem que ele vive uma fuga, mas ele tá tão imerso nessa fuga e construindo esse próprio labirinto mental que ele já se perdeu dele mesmo. Então, no começo do livro, nem ele sabe quem ele é. E você começa a acompanhar esse personagem e você começa a acompanhar os conflitos que ele vive. Aí agora eu tenho que pensar se eu posso falar isso sem spoiler. Sem dar spoiler. Não precisa se preocupar. O que eu diria é, montar o quebra-cabeças é a parte mais divertida do começo do livro. Porque realmente você não tem... O personagem ele não te entrega muita coisa, sabe? Eu até diria que ele é um livro que ele exige que você se esforce. Porque como esse personagem ele entrega muito pouco do que ele pensa, do que ele sente, mas ele narra muito, porque o processo narrativo é a forma de ele manter a própria sanidade. Então ele narra, ele pensa, ele é muito comunicativo, mas ele não te entrega o que existe por trás daquelas coisas. Aos pouquinhos você vai pegando peças para você mesmo montar o quebra-cabeça. E aí, eventualmente, aparece um novo personagem, e esse novo personagem é que escancara para o leitor algumas coisas. Então os leitores vão precisar colocar a cachola para funcionar, para poder... Gente, a melhor coisa que tem é quando a gente pega um livro onde a gente é consumido pelas indagações. Será que? Será que é? Será que isso é real? Será que o personagem está nos envolvendo
numa insanidade, aonde que ele está nos levando, o que pode ser e o que não é. Eu gosto muito de livro assim, porque me faz pensar em todas as hipóteses. E quando o final é surpreendente, aí é que eu me acabo mesmo. Bom, tem E eu um acho Hotel interessante. Sinistro. Fala, pode falar. Não, eu ia falar que eu acho interessante e eu gosto muito das lacunas. Por quê? Porque como escritor, você é sempre um filtro. E eu sempre comento que, por exemplo, se você já chorou, se você já se emocionou, se você já passou raiva, se você já teve medo lendo alguma coisa, é muito legal você entender que o autor ele é um filtro. Se aquilo que está no papel te atingiu, te impactou, te emocionou, você pode ter certeza que o que tinha dentro da cabeça daquele autor, sabe, era muito maior do que aquilo, porque a gente sempre perde uma parte quando a gente escreve. Então, principalmente quando se escreve terror, ou quando se escreve qualquer coisa que seja realmente, tenha um efeito mais psicológico, é muito importante como autor a gente deixar lacunas, porque é nessas lacunas que o leitor ele preenche com a sua própria experiência. Então, se você escreve sobre medo, é importante ter lacunas para que o leitor preencha a lacuna com os seus próprios medos. E os medos do leitor muitas vezes vão ser mais genuínos e impactantes do que aqueles que você escrever. Então, muitas vezes escrever e esse diálogo mesmo com os leitores, é necessário que você faça pausas, que você tenha momentos de silêncio, é necessário que você deixe lacunas na história para que eles projetem as suas próprias respostas aos estímulos que você escreveu. Então eu acho muito legal, assim, em livros como esse, por exemplo, eu sempre tento escrever até uma medida para que eu entenda que eu estou incentivando o leitor a virar a próxima página, mas não necessariamente eu preciso entregar para o meu leitor 100% do que eu estou sentindo. Eu quero que ele venha comigo. Eu quero que ele entenda que o que não está ali faz parte daquilo que ele já viveu, daquilo que ele também sente, daquilo que ele pensa. Sensacional. Bom, ele se encontra num hotel sinistro, no centro de uma cidade caótica, o perfeito simulacro de seus próprios medos. Perturbado e esgotado, ele precisa decidir entre resistir ou ceder ao seu monstro interior. Sua mente é um labirinto psicológico, onde duas personalidades se desafiam em um jogo perigoso em busca de controle. Nossa Senhora! Com um texto veloz e tenso, quem amarra experiências reais com uma boa dose de ficção para estabelecer o universo fantástico e intimista do protagonista. O romance apresenta uma linguagem que permite o mergulho em todas as nuances da mente do narrador, para que o leitor experimente a delicada arquitetura de sua racionalidade. Você falou de um outro personagem aí. Quem é esse outro personagem? É o lado muito mais sombrio e perigoso dessa própria mente. A gente tem isso, né? A gente tem isso. Só não despertou ainda. Exatamente. Né? Para despertar esse lado sombrio, pelo menos para as pessoas consideradas, entre aspas, normais, precisa ser algo muito extremo. Diferente de mentes, por exemplo, de psicopatas, bipolares, esquizofrênicos, onde esse lado sombrio está em evidência a qualquer gatilho. E eu acho que isso não chega a ser spoiler, eu acho que é uma das coisas que eu acho bonito e até poético no livro, é que a outra personalidade, por mais que ela possa ser tão ameaçadora, ela tem um objetivo legítimo e ela tem um sentimento legítimo de lutar pela própria existência. Porque como a gente tem esse personagem que vive essa situação da dissociação de identidade, esse conflito de múltiplas personalidades, a gente consegue entender muito bem, por exemplo, o protagonista como alguém que sofre pela sua condição. Mas muitas vezes, e eu sinto muito isso quando eu vejo outras histórias que lidam sobre isso, que algumas personalidades que estão presas dentro daquela mente
e tentando buscar uma autonomia e um controle daquele corpo, muitas vezes elas são tratadas como se fossem anomalias. E uma das coisas que eu tentei fazer no livro foi dar para essa outra oportunidade, para essa outra personalidade, a oportunidade de ter voz, de ela ter realmente uma identidade dela e de ela dizer o que ela sente. Então tem uma frase do livro, tem uma passagem do livro que essa outra personalidade está narrando, porque isso é uma coisa que eu gosto muito, que às vezes essa outra personalidade, ela toma a frente do livro e ela narra a história. E existe um momento em que ela se abre e ela fala: eu não sou um monstro, eu sou vida. Uma vida inexequível, não nascida, mas incapaz de tolerar a inexistência. Disposto a romper realidades e parir o meu próprio caos. Então, assim, ele sabe que a condição dele é uma condição não natural. Ele sabe que a condição de existência dele é através dessa brutalidade, mas ele não se considera um monstro. Ele é vida, uma vida não nascida, mas incapaz de tolerar a inexistência. Então, assim, ele tem uma busca legítima. E quando você realmente encara os seus piores pesadelos, o seu lado mais sombrio, e você tenta entender a essência existencial dele, para mim é onde existe a parte poética do livro. Qual foi o último livro que você leu? Então, isso é uma coisa curiosa. Eu só leio jornalismo e biografia e geopolítica. Eu não leio ficção, é uma loucura. É uma loucura. Qual foi a última biografia? A última biografia que eu li foi a do... Ai, caramba, fugiu o nome dele. Deixa eu pegar aqui. A gente conhece o escritor assim, gente. Porque que coisa, né? Esse livro é maravilhoso, vale a pena indicar. Ramin Navaz. Aqui. Afasta só um pouquinho aí. Não conheço. Então, esse livro, ele é muito, muito, muito maravilhoso no mundo que a gente vive hoje. Esse livro é sobre o processo. Ele, na verdade, hoje, ele era paquistanês. Ele nasceu, a família dele era do Paquistão. Ele nasceu em Londres e ele passou por todo aquele processo de radicalismo islâmico. E hoje ele trabalha psicologicamente tentando derradicalizar jovens que foram para o Estado Islâmico, por exemplo. Ele trabalha hoje com jovens em Londres tentando reabilitar depois de um passado de extremismo islâmico. E é muito incrível esse livro, porque a gente passou por questões políticas e a gente passa hoje por questões sociais de extremismos, de fascismo mesmo, sabe? Colocando os pingos nos is. E esse livro trata exatamente sobre esse processo de dissociação social mesmo, sabe? De alguns sentimentos, porque a gente vive numa sociedade e a sociedade, muitas vezes a gente considera a sociedade como se fosse um cerceamento de liberdade e tudo, mas não. A sociedade é a nossa evolução. Sociedade é uma indicação muito maior de evolução do que tecnologia. A gente pode construir, por exemplo, um foguete e explorar o espaço através de tecnologia de mecânica, por exemplo, mas a gente pode não conseguir construir um planeta onde a gente viva em paz, onde a gente entenda a diversidade e respeito humano. Então, assim, sociedade, a construção social, ela é um passo evolutivo muito mais amplo e muito mais significativo para a humanidade do que avanços tecnológicos, do que um novo iPhone, por exemplo. Então, e esse livro ele trata muito sobre esse processo de você entender a sociedade, você entender a construção da sociedade. E como ele trabalha com esse processo de lidar com radicais, quando eu li esse livro, eu não esperava ser tão impactado por ele, porque a realidade que ele fala ali sobre o radicalismo islâmico e a Grã-Bretanha é muito parecido com o que a gente está vivendo aqui no Brasil, em grande parte do mundo hoje, com o radicalismo ligado a um renascimento do fascismo, né? Então, cara, é muito incrível. E eu não lembrava o nome dele, Majid Navaz. Majid Navaz. Já separei aqui na minha lista, vou ler com certeza. Radical, uma jornada para fora do extremismo islâmico. Maravilhoso, que livro maravilhoso. E eu tenho essa loucura, assim, eu não leio ficção, raramente na minha vida eu li livros de ficção. Então, por exemplo, Bernard Cornwell,
romance histórico do Bernard Cornwell, eu amava, eu li bastante, mas nos últimos anos eu tenho lido muito mais assim, livros de jornalistas, geopolítica, conflitos globais e essas coisas assim. Vou te falar que tem um biógrafo, eu amo biografia também, leio vários, e tem um biógrafo que eu amo de paixão, que é o Isaac... Sim, o que fez o do Steve Jobs. Ele é famosíssimo. Ah, E a última biografia dele agora foi do Elon Musk, Jason que eu já Isaacson, comprei. o nome dele. Qual que é? Jason Isaacson. É Eu acho. esse mesmo, confundi então, é esse aí. Eu tenho os livros, eu tenho alguns livros dele aqui também. Ele é maravilhoso, todas as biografias dele. E agora ele escreveu do Elon Musk. Tô doida para ler o que ele aprontou com esse Elon Musk nessa biografia. Em algum momento eu vou ler esse livro, embora tipo, eu fico até enjoado de pensar no Elon Musk. Eu quero ler, gente, porque eu preciso conhecer, porque eu não consigo entender a mente desse cara. Mas o Jason Isaacson é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E todas as biografias dele, fico sedenta por mais e mais. Imagina esse homem fazendo... Ai, gente, olha, quem nunca leu, por favor, leia. Porque na atualidade, ele é o melhor biógrafo da atualidade. Isso. Agora, Homero, querido, fala uma coisa para mim. Seus livros estão à venda aonde? A gente querendo comprar o Labirinto das Paredes Surdas. Como é que consegue? Tem e-book diretamente com você? Como é que tá isso? Não, o Labirinto das Paredes Surdas, infelizmente, ele não tem versão de e-book, então o site da Caos e Letras mesmo é o melhor lugar para comprar. A Caos e Letras, ela tem... ela sempre participa, né, de feiras, de festivais e coisas assim, mas eu acho que em qualquer momento o melhor lugar de achar, o lugar mais fácil de achar mesmo, é no site da Caos e Letras. Então, eu não lembro, mas deve ter aqui. Vamos lá. causeletras.com. É só isso mesmo. causeletras.com. Ele está até aqui no site da Amazon, mas eu não estou conseguindo adicionar ele, porque ele está aqui por R$21,17. E eu botei aqui na minha lista e não estou conseguindo, não sei se a editora não disponibilizou, mas de qualquer maneira, a gente está lá no Caos e Letras, tá? Que é a editora. Ou manda um direct pro autor. Qual é o seu Instagram? Homero, Homero Maier, mas na verdade se escreve com E, né? Homero Meyer, M-E-Y-E-R. Eu vou marcar o autor aqui na live como colaborador, para que vocês possam assistir no Instagram dele, no meu, e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. E não se esqueçam, o nosso escritor também tem um podcast, Entre Linhas. Exato. Então já vai lá no Spotify, já vai no YouTube, já se inscreve no canal dele, porque eu já vou me inscrever aqui para assistir todo o conteúdo que ele gera, porque eu adoro. E eu acho que eu conheço você do TikTok. É possível. Eu sou viciada em TikTok. E então, você TikTok, não me é estranho. No TikTok eu tive alguns vídeos que viralizaram bastante, inclusive. E é legal porque acho que no TikTok tem bastante vídeo de comida meu também. E eu além de cozinhar... Não, peraí. Você, além de escritor, você, além de publicitário, você, além de leitor, você também cozinha bem? É o que eu mais amo fazer na vida. Não, gente, não é possível isso. E o sexto estágio fala sobre o meu restaurante. Eu tive um restaurante. E um dos processos de luto que se somam naquela derrocada final da formação do sexto estágio é um problema que aconteceu no restaurante. Que, inclusive, esse problema é real e tudo que eu trato no livro sobre o restaurante é muito real. O restaurante, eu realmente
Quer dizer, não é muito real, porque tem coisas muito complicadas. Mas, assim, o problema que aconteceu com o restaurante, que na verdade, assim, eu acho que isso não é spoiler. Quando eu tentei vender o restaurante depois e vivendo esse processo de luto, com todas essas coisas que estavam acontecendo, eu levei um golpe na venda do restaurante. E esse golpe na venda do restaurante é um golpe real. E quando eu escrevi o livro, eu fiz questão de explicar ao longo do processo todo do livro cada passo do golpe, como que o golpe funciona, exatamente na esperança de as pessoas entenderem que isso existe, para que isso pare de existir algum dia. Porque existem quadrilhas realmente especializadas em dar golpes em negócios, principalmente quando as pessoas têm contas para pagar, têm folha de funcionário, está precisando. Você, como dono de um negócio, como empresário, você é responsável pela vida das pessoas que estão trabalhando para você. Se você não pagar as contas delas, tipo, você está prejudicando essas outras pessoas, não é só uma dívida tua. Então, assim, existem quadrilhas feitas para explorar esse tipo de situação. E aí, quando a gente entendeu o que aconteceu e a gente entendeu o golpe, como ele estava acontecendo, a gente teve que lidar com ele. Quando eu fui escrever o livro, eu fiz questão de descrever cada um dos passos e colocar o mais realista possível no livro, exatamente para que as pessoas entendam que essas coisas existem e cada vez menos pessoas possam ser enganadas e cair nesse tipo de coisa. E era sobre meu restaurante, inclusive, então tem bastante coisa de restaurante no livro. E você cozinha o quê? Era de quê? Então, a minha especialidade é massas e molhos. Eu amo massas artesanais. Eu faço massas toda semana. Se eu não tô fazendo nada, eu vou para a cozinha fazer massa. E molhos. Eu gosto muito de molhos. Eu gosto muito de processos, de técnicas. Eu estou sempre cozinhando. Então, se as pessoas não gostam de ver foto de comida, nem me sigam em rede social, porque é só foto de comida. Não, gente, vocês não estão entendendo. Leitor, escritor e cozinha bem. Olha que combo maravilhoso. Olha, que coisa maravilhosa num único homem, gente. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Nem sei, sabe? Ai, Homero, que delícia poder ter você no meu projeto esse mês, poder te conhecer, Ai, dar boas cara, risadas. Você é agradabilíssimo. obrigado. Quero ter a oportunidade de comer algum dia a sua lasanha, o seu macarrão, experimentar o seu molho. Venha para o Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer. Vai ser incrível poder trocar figurinha com você pessoalmente. E eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pelo papo. Só te desejo sucesso. Obrigada, tá? Foi muito legal, tanto que eu nem pensei, assim, quando você fez o convite, eu falei na hora, não, vamos fazer, porque é a conversa que eu mais gosto, sabe? Falar sobre livro, falar sobre literatura, sobre processos criativos, são coisas que eu gosto muito. Então, poder pegar esses livros, bater papo sobre eles, para mim é sempre muito agradável. Adorei a entrevista, adorei conversar com você e pode ter certeza que quando eu for para o Rio, na próxima vez eu vou te avisar. Ah, que delícia! Eu esqueci de te fazer a principal pergunta. Olha só. Tem planos para 2024? Tem livro novo para 2024? Tem. Pode falar um pouquinho sobre esse projeto ou não? Posso. Eu estou completamente apaixonado pelo processo. Eu vou falar duas coisas sobre esse livro que eu estou completamente encantado. Esse livro ele é um pouco inspirado na nossa experiência de pandemia. Mas a pandemia que eu apresento nesse livro, ela é bem diferente da que a gente viveu. Porque ele é um livro pós-apocalíptico. E ele é um livro pós-apocalíptico de algo que a gente nem sabe se é necessariamente uma doença. Porque a gente passa por um processo em que as pessoas elas começam a perder a consciência. Então as pessoas elas vão dormir e não acordam. Elas entram numa espécie de coma. Mas a gente não sabe explicar o que está acontecendo com essas pessoas, pasmem, porque a gente não sabe explicar nem a origem da nossa própria consciência. Isso é uma coisa tão incrível. A gente não sabe
hoje dizer da onde vem a nossa consciência. Então a gente não sabe qual a fragilidade dela ou o que sustenta a gente continuar consciente ou como a gente lidaria com uma perda coletiva da consciência. E isso poderia se dar por qualquer coisa, inclusive por erupções solares que varreriam a ionosfera da Terra, por exemplo. Existem coisas que mudanças no campo gravitacional da Terra poderiam afetar a nossa consciência. Então existem muitas coisas que poderiam afetar a nossa consciência e a gente simplesmente não sabe, porque a gente não sabe explicar nem de onde ela veio. Então esse livro ele trata um pouco sobre essa questão da consciência, essa fragilidade de algo que pra gente é tão natural, mas que ainda é muito difícil a gente explicar de onde veio, como a gente lidaria com isso, mas principalmente, e o que eu mais gosto nesse livro, nessa história, todo mundo carrega um peso. Porque imagine você, a sua família inteira, de repente, ninguém mais acordou. Só você tá literalmente viva. Só que essas pessoas, elas não morreram. Elas estão vivas. Biologicamente, elas estão vivas. E você não sabe se elas vão retomar a consciência amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Então, você sente a necessidade de protegê-las. Você sente a necessidade de alimentá-las. Você sente a necessidade de prover para elas o suficiente para que elas fiquem vivas até o momento que elas possam recuperar a consciência e voltar a ser a quem elas eram. Só que o mundo ruiu ao seu redor. E como que você vai fazer isso se nem sobreviver direito você consegue? Então, o livro ele trata muito sobre pessoas que carregam diferentes pesos. As pessoas que se responsabilizam por aqueles que não têm mais a consciência e tentam mantê-las vivas, e tentam se organizar, e tentam protegê-las. E as pessoas que deixaram tudo para trás e carregam um peso dos mortos nas costas, sabe? Das pessoas que ela simplesmente deixou para trás, que ela esqueceu. Então, ele tem ele tem um peso muito grande psicológico de qualquer um dos personagens que vive nesse novo universo. E aí tem várias questões ali que são simulacros da nossa experiência com a pandemia. Tem muitas situações, sabe, muito humanas mesmo, mas essa essência, sabe, do peso da nossa relação com as pessoas que pra gente são tão importantes e o que a gente faria com elas e o que elas fariam com a gente se fosse nessa situação. E o personagem, o livro se chama Memórias do Fim. E o protagonista, ele é um personagem que ele tenta resgatar essas histórias. E é um personagem que tenta, resgatar as histórias das pessoas que estão vivas e que estão tentando fazer com que as outras sobrevivam. Então ele tem muito sobre o peso da própria escrita, de contar história. Então, como o personagem dessa história, ele é essencialmente um escritor, então eu tento fazer também um simulacro com o meu sentimento como escritor, com essa questão de você preservar, de alguma forma, a história, os sentimentos, a vida das pessoas através daquilo que você escreve. Então ele tem algumas coisas muito interessantes. Nossa, sabe qual livro que se parece com essa trama? Belas Adormecidas, do Stephen King. Leia, porque é nessa pegada. O mundo passa por uma anulação. Todo mundo começa a adormecer e a perder essa consciência. Uhum. E é sensacional, tem muito disso também. Ai, 2024, você, por favor, retorne aqui ao projeto, por gentileza, ouviu? Posso contar uma Vou coisa te cobrar. para você que eu acho fantástica? Pode. Sabe uma das coisas que eu descobri no processo de pesquisa desse livro? Hoje, quando a gente conhece, por exemplo, pessoas que têm esquizofrenia, por exemplo, elas são internadas, elas não convivem com a sociedade, são consideradas quase como se fossem... vivem à margem mesmo, sabe, do que a gente considera a sociedade. Mas sabia que existem teorias que dizem que a gente só vive em sociedade e a gente só tem a capacidade de comunicação que a gente tem por causa do distúrbio que causa a esquizofrenia? Porque a nossa cultura e a nossa capacidade de comunicação é muito complexa. E a gente não consegue entender em que momento essa capacidade de comunicação tão complexa se tornou tão importante socialmente. Porém, essa anomalia, por exemplo, esse distúrbio que causa a esquizofrenia, ele tem um processo que se chama mente bicameral.
quando a mente, na verdade, ela consegue se comunicar com ela mesma, e essas são duas vozes, por exemplo. É um processo super complicado, eu não vou tentar explicar inteiro, porque senão eu vou ficar uma hora aqui. Mas, basicamente, existe uma coisa que eles chamam de voz divina para pessoas que têm a mente bicameral e esquizofrenia. Que os impulsos mais... esses impulsos mais básicos que a gente tem, por exemplo, você tem que ir no banheiro, ou você tem que beber água, ou você está com fome, a gente tem uma voz interior que diz para a gente, que passa para a gente essas necessidades, por exemplo. E a gente reconhece como vontades nossas. Uma pessoa que tem uma mente bicameral e em alguns casos de esquizofrenia, ela recebe essas informações como se fosse uma voz divina. Uma voz que ela ouve e ela não consegue, tipo, se conter, e ela precisa fazer aquilo que a voz manda, entendeu? E isso pode servir para várias coisas. Então, como essa mente ela consegue se comunicar entre ela mesma e ela tem vozes diferentes dentro dela mesma que criam uma comunicação, existe uma possibilidade que, e principalmente pelo fato de que essas pessoas elas precisam executar aquilo que a voz manda, existe uma teoria que diz que a comunicação e a nossa comunicação, inclusive verbal, nasceu primeiro com pessoas com esquizofrenia que conseguiram a capacidade de se comunicar com ela mesma, e exatamente por causa desse ímpeto de responder a essa voz divina, essas pessoas passaram a comunicar com outros semelhantes. E a nossa cultura de comunicação provavelmente surgiu por causa de pessoas com esquizofrenia, de proto-humanos muito antigamente que tinham a mesma deficiência que hoje pessoas com esquizofrenia têm. Então, eu acho muito incrível que hoje a gente trate a esquizofrenia como uma doença em que as pessoas elas são quase impossíveis de conviver em sociedade, quando a própria sociedade talvez só exista por causa delas. Gente, eu não sabia disso. É muita loucura, né? Eu viajo muito, muito longe. louco pensar nisso. Tá aí. Vou aguardar o seu livro em 2024, ansiosamente. Que bom. Tá? E ó, pensa em fazer alguma coisa voltada para a área mental. Você adora isso, gente. Ficou explícito, né? Mas hoje eu faço, eu escrevo. É verdade. Muito bem. Querido, obrigada, tá? Sucesso sempre. Boa noite e boa noite para todo mundo também que curtiu. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou e que vai assistir depois. Dizer que já eu volto com mais autores nacionais. Homero, beijo querido. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.